Imagina uma fronteira que existe no papel, mas não na realidade. Uma fronteira fantasma que quase provocou um conflito armado entre dois estados brasileiros. Essa é a história de como Goiás por pouco não perdeu uma parte do seu território por causa de um erro. Parece coisa de filme, não é? Mas acredite, a ameaça de invasão foi real e foi levada muito a sério. Tudo por causa de uma confusão, um erro de comunicação que colocou uma região imensa e valiosa no centro de uma disputa. Vamos entender que história é essa. E a coisa ficou séria, bem rápido. A tensão aumentou tanto que um aviso oficial chegou ao mais alto escalão do governo, sinalizando que um conflito de verdade podia acontecer. Pensem na cena. O presidente do estado de Goiás na época, Olegário Pinto, vem a público e denuncia. Homens armados da Bahia, os famosos jagunços, estavam se preparando para invadir. E o alvo? A região do Jalapão. A Bahia reivindicava a área como sua. A tensão era real e exigia uma resposta baseada em provas concretas. Bom, aqui está o X da questão. O problema todo nasceu de uma diferença gritante entre a geografia real, a da natureza, e o que estava escrito em alguns documentos. Para a gente desvendar esse mistério, primeiro a gente precisa olhar para a própria Terra. A geografia muitas vezes é a melhor testemunha da história. E nesse caso, a fronteira entre Goiás e Bahia é marcada por uma formação tão clara, tão óbvia, que serviu como guia por séculos. A resposta estava escrita em pedra. E que guardião, hein? Esse é o Espigão Mestre, um trecho da Serra Geral. Pensem nele como uma imensa muralha natural, um divisor de águas perfeito. De um lado, as águas correm para a bacia do Tocantins, em território que sempre foi goiano. Do outro, correm para a bacia do São Francisco, em terras baianas. Era uma divisão geográfica impossível de ignorar. E olha, não sou só eu falando. O Barão Homem de Melo, um dos maiores geógrafos da história do Brasil, descreveu o Espigão Mestre como uma fronteira natural impecável. Até os primeiros exploradores usavam essa serra como referência. A geografia, aqui, não deixava nenhuma dúvida. Certo, se a fronteira era tão clara assim, de onde saiu essa história de invasão? Pois é, o problema não estava na paisagem, estava no papel, e um documento oficial que continha um erro crucial. A confusão toda tem um ponto de partida, um relatório de Fleming Cardoso, um especialista em limites de estados. No estudo dele, Cardoso descreveu os limites geográficos certinho, mas numa nota de rodapé, ele cometeu o erro, atribuiu incorretamente a região do Jalapão à Bahia. Foi essa pequena anotação que acendeu o estopim da crise. Então vamos resumir a situação. De um lado, a gente tem a verdade geográfica, a realidade, o Espigão Mestre como uma fronteira natural perfeita. Do outro lado, a confusão no papel, um simples erro num relatório que criou uma fronteira fantasma e quase levou a um conflito de verdade. A pergunta é como esse erro foi acontecer? Bom, investigando a fundo, perceberam que o erro de Fleming Cardoso não foi intencional. Foi, na verdade, um grande mal-entendido, uma confusão com nomes de lugares que começou por causa da exploração de um recurso natural muito valioso na época. Vamos seguir o rastro dessa confusão. Primeiro, exploradores da Bahia procurando látex nos maniçobais cruzaram o Espigão Mestre. Ou seja, eles entraram em território de Goiás. O lugar que eles alcançaram, o Vale do Rio do Sono, já era conhecido pelos goianos como Jalapão. Só que aí vem o pulo do gato. Os baianos começaram a chamar toda aquela área nova de exploração de Jalapão. E foi esse nome com o significado expandido que eles levaram de volta para a Bahia, criando a ilusão de que tudo aquilo era uma coisa só. Com a ameaça batendo na porta, Goiás precisou se defender e apresentar suas provas. E olha, as evidências que o Estado tinha, tanto históricas quanto científicas, eram simplesmente esmagadoras. A história não deixa mentir. A posse de Goiás sobre a região era muito antiga. Prestem atenção nessas datas, que isso é importante. Já em 1741, uma expedição oficial de Goiás, liderada por Lourenço da Rocha Pita, estava explorando o Vale do Rio do Sono. Mais de um século depois, em 1850, outra exploração oficial reforçou essa posse. A presença de Goiás ali era antiga, contínua e bem documentada. E não era só uma questão de exploração, não. Na lei, nos registros oficiais, a coisa era ainda mais clara. O Jalapão sempre esteve registrado como um distrito do município de Porto Nacional, em Goiás. A organização administrativa do estado não deixava nenhuma brecha para dúvida. E para selar a questão de vez, veio a ciência. Engenheiros ingleses renomados como James Wells e James Bowles fizeram explorações científicas na região de forma independente. O foco deles era a infraestrutura, mas o resultado confirmou tudo.
Os dois apontaram o espigão mestre como divisor de águas e a fronteira natural óbvia. Nenhum deles jamais sequer sugeriu que aquela área pudesse pertencer à Bahia. Portanto, a conclusão é clara. A crise da fronteira fantasma não foi uma disputa territorial de verdade. Foi uma crise de nomes, uma confusão semântica causada por um nome geográfico usado do jeito errado que acabou num relatório oficial e quase gerou um conflito. Na realidade, Goiás nunca esteve de fato em risco de perder o Jalapão. E essa história toda faz a gente pensar, não é? Quantos outros segredos do mapa do Brasil estão aí, escondidos na nossa própria geografia? Esse caso é um lembrete de que, às vezes, a verdade não está em um documento ou em um mapa, mas sim na paisagem, nas serras e nos rios que definem quem somos.